filhos de Deus e co-herdeiros do Cristo. Está em Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 17. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relevam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento, na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda observa muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável estabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de erguer. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos a posse imorredoura da herança divina. Ouvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. Mestre Jesus, trabalhadores da casa de Francisco de Assis, estamos aqui nessa tarde para escutar a palestra da nossa amiga Darcine, que possamos escutar com todo amor e carinho e sair daqui com esperança de aprendermos mais alguma coisa, mais uma missão dada por Deus. Assim seja. Vou ficar ali embaixo, tá? Porque vai ficar mais próximo do que tá aqui, encarnado ou desencarnado. Uma boa tarde. Desencarnado, a não ser que eu vou te atrapalhar, Mônica. Não, Eu prefiro ficar aqui. Vocês devem ter percebido que na hora que ela começou a ler o capítulo da página inicial, eu dei um sorrisinho. Por quê? Semana passada a gente abriu um horário para a mocidade no Tarefeiros e uma das páginas de apoio do tema Deus era exatamente essa, do Vinha de Luz Herdeiros. Quando a gente ia levar o tema para essa mocidade que ainda está, é uma faixa etária que está acabando faculdade ou fazendo faculdade, procurando emprego, e eles ainda estão, muitos já evangelizados, mas que não encontraram um espaço dentro dos seus centros espíritas, se afastaram e estão retornando devagarinho, procurando alguma coisa que que torne atraente essa volta deles, né? Como diz o Gustavo lá de Uberlândia, o Gustavo Silveira, é mais fácil voltar do que ir a primeira vez. Por isso que é importante levar as crianças na evangelização, porque mesmo que eles cheguem na idade de adolescência e eles precisem ou queiram se afastar, mas eles já tiveram aquele contato, então a volta fica mais fácil.
que começar lá na fase adulta ou já há 20, 30 anos. Então tem essa observação que é muito interessante. E a página traz os recados, né? Somos cooperadores, herdeiros de Deus e junto com Jesus e irmãos também, né? Então o tema que a coordenação me proporcionou, uma experiência bem legal, foi semeando bem e me deixou à vontade de procurar a fundamentação toda, né? Então eu falei, gente, não sou eu que vou vir falar, tá? São as obras subsidiárias, principalmente Emmanuel, claro, e tudo fundamentado pela doutrina espírita, por Allan Kardec e o Espírito de Verdade. Mas eu fui permeando alguns livros, né? Então são essas obras aqui, muitos deles eu nem conhecia, como esse livro aqui, Endereços de Paz, do Chico, tá? Chico Emmanuel. O Essencial também, e uns que são de espíritos diversos. Esse aqui é Nascer e Renascer, e os mais conhecidos nossos, que são o Pão Nosso, né? E o Estude Vivo. Claro, o Evangelho sobre o Espiritismo vai fundamentar tudo, né? E Allan Kardec vindo trazer o Livro dos Espíritos, né? Que esse ano está fazendo, né? Fez aniversário agora 18 de abril, né? Hoje é dia 24, dia 25, né? 24, dia 24. Mas antes da gente começar, uma historinha, rapidinho, tá? Essa historinha está no livro O Essencial, Emmanuel, no capítulo 13, está falando das 13 escolhas. O essencial é aquele mais simples. E um discípulo perguntou ao seu mestre, fez a seguinte indagação: qual a lei englobaria todas as leis de Deus? Aí o mestre respondeu: a lei do bem. A lei do bem não está no Livro dos Espíritos como uma das leis morais. Mas ele está perguntando qual que englobaria todas as leis. Todas. Ele respondeu: a lei do bem. Mas o discípulo, o aprendiz, ainda fez outra pergunta. Mas quem diz lei, e lei normalmente a gente segue e não discute, correto? Mas ele perguntou: mas quem diz lei refere-se a climas de ação que todos devemos observar. Então, seguir, sem questionamento, né? E como é que fica o livre-arbítrio nisso? Foi um questionamento do aprendiz. E o orientador disse o seguinte: que o livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, mas a cada espírito será dado o que lhe cabe receber conforme as obras. Aí ele diz o seguinte, coloca dessa forma: que a lei do bem tem 3 opções, tá? Então, lá nesse livro que eu comentei agora. Quais seriam elas? A primeira opção, para quem tem o livre-arbítrio, é seguir a lei. A segunda opção é parar na cena evolutiva de modo a não seguir. Ou seja, um é seguir, não quero seguir a lei de Deus. E a outra, nos afastamos dela e caímos pelos despenhadeiros do mal. Mas isso tudo tem consequências, né? Tanto uma, quanto a segunda, quanto a terceira. Todas têm consequências. E quais seriam as consequências? Resultados dos leves. No primeiro caso, né, que é seguir, os que observam a lei do bem se encaminham para esferas superiores. Então, se eu prefiro seguir os caminhos de Deus, das leis do bem, conforme ele cita aqui, que na verdade são as leis morais, se a gente se reportar a Moisés, né, são as tábuas da lei, correto? Que Jesus veio trazer o amor para amaciar um pouquinho toda aquela lei tão endurecida, e o Espiritismo, como terceira revelação, nos trouxe a parte filosófica, que aí traz a consciência, a ideia do livre-arbítrio a qual ele se refere também, né? Mas é a escolha de cada um, né? Então a gente não pode escolher pelo outro, é de cada um. Mas a nossa função como disseminadores, divulgadores da doutrina é trazer esse esclarecimento. Agora, quem prefere estacionar? Os que preferem descansar no caminho, não quero seguir, né? Por vezes se demora muito tempo na inércia, paralisam. Vocês sabem que a gente não retrograda na
mas a gente pode paralisar. Podemos passar várias reencarnações no mesmo nível de evolução. A partir do momento que a gente não se esforça e não faz nenhum movimento para evoluir nessa lei do bem. Embora a espiritualidade seja muito clara no sentido de que todo esforço é meritório. Então, qualquer esforço que a gente faça para fazer o bem, para seguir essas leis, ele chama de leis de Deus, que na verdade são as leis divinas, é meritório. Mesmo que você não consiga, você se esforçou, a espiritualidade reconhece aquele seu esforço, né? Então eles param na inércia e retomam a marcha com muita dificuldade, para a readaptação às tarefas da jornada. Por isso que é tão importante a reencarnação, né? Que se você numa reencarnação, você resolve não fazer nada, e é direito, né? Porque uma coisa que Deus não interfere nessa nossa jornada é no nosso livre-arbítrio. Então eu costumo falar assim, até Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então às vezes tem pessoas entre nós, né? Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, peraí. Até Deus respeita a minha vontade, o meu livre-arbítrio, o meu desejo de fazer ou não, porque querem nos impor tanta coisa, né? E no terceiro caso, aquele que não quer de jeito nenhum, esse se distancia voluntariamente, livre-arbítrio novamente, nos resvaladouros do desequilíbrio, né? E a gente encontra muito, né, nos dias de hoje. A gente sabe que a gente está num planeta de provas e expiações, transitando para o planeta de regeneração. Então, essa sacudidela que está tendo no planeta de questões de guerras, de embates, né? Como a gente pega às vezes no livro dos Espíritos, existe duelo, aí tem gente que fala assim, mas nós estamos no século XXI, não existe mais duelo. Será que não existe? Será que não existe? Não existe mais um duelo de espada, mas outros tipos de duelo. A gente viu há pouco tempo no nosso próprio, né, país, não vou citar. Mas gasta-se séculos, né, presos nos princípios de causa e efeito, porque a minha escolha, né, o livre-arbítrio é muito legal, mas toda a nossa escolha, ela tem efeito, é a lei de causa e efeito. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, por isso o desequilíbrio, né, a gente, em algum momento, teve uma causa. A consequência pode vir na própria reencarnação, isso pode acontecer numa mesma reencarnação, como pode vir de outras reencarnações. Mas em algum momento houve uma causa, e se hoje, por acaso, eu tenho problemas, eu tenho sofrimentos, tenho dores, né? Aí tem que olhar para dentro de si e perceber esse desequilíbrio é fruto de alguma escolha equivocada da minha parte, né? E é muito fácil a gente, às vezes, querer jogar a responsabilidade, não vou falar culpa, mas a responsabilidade no outro. É muito fácil. É muito complicado para todos nós, eu me incluo nisso também, claro, por isso que eu estou aqui fazendo palestra, exatamente para eu cada vez mais estudar e para introjetar tudo isso que a doutrina nos ensina todos os dias. Mas se a gente não tiver todos os dias, eu no caso, com a doutrina, relembrando, eu posso cair no resvalador desse. Então eu preciso estar próxima para ser lembrada todo o tempo. E os que preferem se afastar, né? Porque se você se afasta, você não tem os lembretes, você acaba não tendo ouvidos, né? Jesus dizia, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Você não tem ouvidos para a espiritualidade te orientar, você não consegue perceber o que está à sua volta. Aí vem todo o desequilíbrio nessa nossa caminhada. Então tudo tem uma causa, tudo tem um efeito. Só que como somos, conforme a página mesmo falou ainda, né? Crianças espirituais, por conta do nosso amadurecimento espiritual, que é muito pequeno, nós não conseguimos perceber qual foi exatamente a causa. Às vezes não interessa.
às vezes o mais importante é você saber, ter consciência de que houve uma causa, que aconteceu alguma coisa que eu tive a participação, né? Reconhecer a sua participação e, a partir daquele momento, tentar modificar esse caminho. Mas só que reconhecer isso é muito ainda difícil de compreender e principalmente de colocar em prática. É muito difícil. Então, até que um dia, né, por causa, né, do fastio do mal, que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala, se vocês procurarem lá, eu não me lembro o capítulo, gente, mas o fastio do mal, né, então a pessoa ainda está, vocês veem, né, em cenas, por exemplo, o filme Nosso Lar Luz, vocês viram cenas no Brau, né? Pessoas que foram convidadas pela espiritualidade, estendido a mão para dar a mão para sair daquela situação. O que eles fizeram? Dá um passo atrás, não quer ainda. Por que eles não querem? Se eles estão sofrendo tanto, porque ainda não chegaram nesse fastio do mal. Ainda não estão no acesso. Precisa sofrer mais? Não precisa. Não precisaria, vamos colocar dessa forma. Mas o livre-arbítrio é respeitado. A espiritualidade não vai forçar ninguém. André Luiz, no primeiro filme, ele precisou de 8 anos da nossa contagem terrestre para poder se dar conta de todo aquele sofrimento, dizer uma frase que não chegaria nem a ser uma oração, mas ele disse: ai meu Deus, eu não aguento mais. Foi suficiente para a espiritualidade chegar e resgatá-lo da situação, né? E depois vocês assistiram e viram como é que foi todo o processo dele de se dar conta de que era o quê? Espírito imortal, como todos nós somos, né? Então, até que esses aceitam deliberar e promover em si a própria renovação. Então, está nesse livro bem interessante. É o nome falando para a gente, não sou eu. Só compilei e trouxe para dar sentido ao nosso tema da tarde de hoje. Então, o outro livro, Nascer e Renascer, o Emmanuel também, o título é Aprendamos Ensinando. Olha o título, né? Então, tem gente que acha: mas eu não posso ser evangelizadora porque eu ainda não estudei, porque eu ainda preciso evoluir. Se a gente for esperar ser coordenadora de reunião em uma página, de coordenar uma reunião, de dar passo, você está aprimorado, você está perfeito, nunca, né? Quem de nós? Então, esse detalhe, aprendamos ensinando, aprendamos fazendo também, é muito importante. Então, muitos companheiros encarnados desistem da colaboração, como eu falei, nas obras do bem, se acham perfeitos, endividados, mas, porém, todavia, como diz Emmanuel, sempre que tiver um porém, um todavia, Emmanuel falando. Nessa condição, mais valioso se faz o trabalho de formação da própria disciplina. Então, quando você se disciplina, todo sábado, 4 horas da tarde, no Tarefeiros ou no SESP para fazer evangelização, você está aprendendo, você está se disciplinando, você está trabalhando bem e se ajudando. Conforme diz o Júlio, que é nosso fundador, lá no Tarefeiros, o maior beneficiado somos nós, quando fazemos o bem. Somos os maiores beneficiados. E seguindo. Então, ainda nesse tema, ele fala o seguinte, que na Terra, nós, então vocês vão estranhar algumas posições ali, que não sou eu, conforme eu disse, né? Emmanuel falando, que eu achei muito interessante. Nós, se estivermos, né, impacientes, impulsivos, somos constrangidos a exaltar a serenidade. Como? No trabalho do bem. Então, se você vai fazer um trabalho do bem e você está numa situação, mesmo que você não perceba, não necessariamente esses passos, essas situações, a gente percebe. E a maioria das vezes a gente não percebe quase nada em nós. Porque para isso a gente precisa fazer um exercício do autoconhecimento. É um exercício conforme a questão 1019 do Livro dos Espíritos, 919. A gente ainda tem muita dificuldade de se autoconhecer.
Então, quem de nós pode chegar aqui, nós que estamos aqui, eu sou impulsivo e sou impaciente. Poucos de nós, mas na verdade, a maioria das vezes somos, né? Principalmente com o WhatsApp na mão, né? Você quer uma mensagem, quer logo responder correndo. Meu marido que fala assim, calma, você nem pensou o que você vai escrever. Impulsividade. Então a vida está nos convidando a essa coisa. Quer resposta logo, se você não responder na mesma hora, tá vendo, ela está me ignorando, ela não responde, nós somos cobrados o tempo todo, né? Aí o que vai acontecer? Nossa caminhada, nesse trabalho do bem, vai fazer nos constranger a trabalhar pela serenidade. Pela serenidade. Não tem problema você não perceber. Mas se você prestar atenção naquela atividade que você está fazendo, ela está te convidando a isso. Existem também aqueles enfermos que são induzidos a amparar a São João alheia. Você já deve ter tido notícia de pessoas que ficaram adoecidas e por ter ficado naquela situação, né, por ter estado naquele ponto, reconheceram que o melhor é você trabalhar por aquele que tem saúde ou que está na falta da saúde. A partir do momento que ele se recupera, ele volta-se. A gente tem casos no Tarefeiro de pessoas que vão tomar passe, né, e acabam melhorando, e na verdade se reequilibrando, vamos dizer assim, né? Então, porque elas ficam tão agradecidas, as pessoas, eu queria trabalhar na casa. Aí acabam se envolvendo na casa, vai fazer um curso, vai fazer outro, acaba como trabalhador na própria casa espírita e agradecimento. Então começa a trabalhar por aqueles, porque essa enfermidade não necessariamente é do corpo físico, pode ser uma enfermidade da alma, uma depressão, uma angústia, uma ansiedade, né? E a pessoa, a partir do momento que começa a se aproximar da doutrina, que começa a se aproximar da espiritualidade, começa a se reequilibrar, ela começa a ir para aquele caminho do meio que todos nós desejamos. Estar no caminho do meio, que é o nosso grande desafio nessa nossa evolução. Estar no caminho do meio não é fácil, gente. Hoje a gente fica no excesso ou fica na falta, e a gente precisa estar alerta para os toques, para os avisos da espiritualidade, para que a gente possa. Você está falando muito alto, você está muito grosseira. Presta atenção. Nós não fomos feitos para ser grosseiros, nem para ser rudes, nem para ser maus, não fomos criados para isso. A página falou, somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus, não fomos criados para isso. Fomos criados para a luz, não para a treva, né? Aí é o outro, nós fracos, desanimados, sem sentido às vezes na vida, nos sentimos, depois que percebemos isso, na obrigação de sustentar a fortaleza dos outros. Porque vai aparecer uma situação em que você precisa cuidar de uma mãezinha que está adoecida. Isso é cuidar da fortaleza do outro, né? É a gente, através do trabalho do bem, procurando se reequilibrar. Outros, atormentados pelas chagas íntimas da aflição ou do desencanto, reconhecem-se intimados a nutrir a tranquilidade e esperança naqueles que desfalecem. Então, esse mesmo que foi ajudado pela espiritualidade no passe, uma reunião, que vem aqui tão agradecido, tomou passe, nossa, mas eu me senti bem, eu queria trabalhar na casa, ele vai procurar fazer um curso de atendimento fraterno, de repente, para fortalecer a esperança daquele que vem, e todos nós, a maioria de nós, né? Eu conheço pessoas que chegaram na casa espírita bem, começaram a trabalhar bem, mas a grande maioria não é verdade, chega mal. Eu mesmo cheguei muito mal, passei mais de ano muito mal, depois que devagarinho eu fui me reequilibrando, né? E tudo precisa de quê? Dessa perseverança, dessa serenidade, dessa paciência, para poder procurar esse caminho do meio. Consigo todo o tempo? Não consigo. Mas eu estou no esforço de tentar manter a serenidade, o trabalho do bem, para. Mas é um jogo de tomar lá da cá, como numa promessa? Não, não é verdade. Por quê? Porque quando você faz o bem, você se sente melhor. Então a gente não está pedindo nada em troca, tá vendo? Olha, eu te ajudei, isso, agora você está me devendo.
gente vê o outro, né? A gente pode fazer alguma coisa, pequena que seja, porque a maior parte quem faz é a espiritualidade. Quando você faz atendimento fraterno, você 5% é a tua contribuição. 95% é a contribuição da espiritualidade. Eles é que fazem a maior parte. A gente faz a nossa parte, né? Estudar, né? Falar coisas que sejam úteis para a pessoa chega com sofrimento, vou fazer um interrogatório para ela? Não. Ouça, dê seu ouvido. Basta doar o seu ouvido. Isso aí já está fazendo muita coisa. Então a espiritualidade vem, auxilia e a pessoa depois pode fazer um curso de atendimento. Puxa, não foi atendida. Eu fui atendida no atendimento fraterno, eu também quero ser atendedora fraterna. Quero auxiliar aquele que chega desvalido, aflito, sobrecarregado. E nos dias de hoje, gente, é muita gente. É muita gente. Nós estamos num ápice de problemas de depressão, num ápice de problemas de ansiedade. Né? Muitos de nós ainda temos, mesmo estando na casa espírita, mesmo frequentando e trabalhando, às vezes a gente passa por situações de medo, por exemplo, na pandemia, quem não ficou angustiado? Todos nós ficamos, né? Tem também aqueles que são tentados em muitas circunstâncias, a falência e a desordem. Não conseguem mais manter uma linha, né? Então, dentro de suas casas, de seus lares, e são, por isso, convocados a evitar o desequilíbrio e o desastre no instituto doméstico. Então, aquelas famílias que brigam muito, né? Tem uma colega que falou assim, né? Ela percebeu, né, numa sala de conversa que a gente tem, todo mundo da casa dela gritava para falar, eles só se tratavam berrando um com o outro. E ela também, só que ela não percebia. Ela só foi perceber, né, conforme foi estudando, percebendo, olha, assim, falando na sala de conversa, trocando ideia. Aí ela começou a baixar o tom de voz dela, na fala com a família. Todo mundo começou a baixar o tom de voz. E aquilo gera, né, o teu padrão vibratório muda, se eleva demais, fica desordenado. Nós somos formados por átomos, por células, tudo isso vibra, e vibra muito ruim. Então, um tipo de companhia que vem a uma casa, que todo mundo berra com todo mundo, não é bom. Com certeza não é. Então, o que está faltando nessa família? Vamos fazer o culto no lar, vamos estar junto ali, orando para que a ambiência daquele lar, daquele quarteirão, daquele prédio, primeiro começa com a casa, o apartamento, corredor, prédio, quarteirão, até que vai se espalhando, né, conforme mesmo diz André Luiz nas suas obras, vai se espalhando, vai se contaminando positivamente. Aí a família dela melhorou muito, mas claro, tem que estar atento, né? Porque isso pode ter virado até um vício entre eles, essa gritaria de falar, né? Então assim, baixa o tom, vamos falar mais baixo. Ela não mandava ninguém, não, ela só baixou o tom. Aí foram abaixando o tom, foi melhorando, as coisas foram. Perfeito? Não, a gente não está no planeta perfeito. Perfeito não tem. Tem trabalho e insistência da nossa parte, né? E essas são as dicas que ele deram, né? Porque está fazendo uma comparação aí do que a gente está falando, não em frente. Então, nesse mesmo livro, o Emmanuel fala que ensinando o melhor aos outros, somos então compelidos a procurar o melhor de nós em favor do outro. Então, fui ajudada, alguém chegou, se dispôs a me ajudar, me dar uma palavra, um atendimento fraterno, um passe, me convidar à casa espírita, vai lá, do SESC, lá tem uma palestra tal hora, você vai gostar, você vai se sentir bem, você vai se sentir equilibrado. Por que a gente se sente tão bem quando a gente entra no centro espírita? Por que será? Porque às vezes as nossas companhias lá fora não são tão boas, né? Você às vezes vai atravessando a rua, quase atropelado, ou então vem uma bicicleta, ao contrário, quase te pega. A gente tem carro, se eu desse um passo no Tarefejo, vinha uma moto ao contrário, na calçada, ele ia me pegar. Eu fiz assim e parei, ainda naquele degrau alto. Eu fiz assim e parei. Quando eu voltei, passou a moto. Se eu desse um passo a mais, então eu fui ajudada. E
Então, às vezes você chega no centro espírita, né? Outra pessoa te levou uma fechada, tá dirigindo, então no ônibus, tem um ônibus aqui que passa aqui em Botafogo, que eu não pego mais. É impressionante, os motoristas são muito mal educados. É o 409, eu vou dar adiante. Eu não pego mais, porque eles tratam o idoso com uma grosseria enorme no ônibus, não era nem comigo, era com o outro. E assim, não é coincidência, eu peguei uma vez, e por muito tempo depois eu fui pegar de novo, apareceu o mesmo tipo de lance. Dá o sinal, a pessoa quer descer, ele não para e fica brigando com a pessoa. Eu falei, gente, desisto, não pego mais esse ônibus, nunca mais peguei, não quero mais passar por isso, porque me desequilibra, eu ainda não dou conta de tudo. Ah, mas você espírita, não importa. Se aquilo ali ainda não me faz bem, melhor, ainda não estou conseguindo ferramentas para dar conta daquilo, eu prefiro me afastar. Mas se me faz bem, por que não? E dá, vai lá no SESC, vai tomar um passe, você vai ficar agradecida. E a gente que se sente bem quando ouve, né? Até hoje a gente ouve, né? Não sei se vocês, mas às vezes a gente ouve a pessoa falar assim, a primeira pessoa que me recebeu lá no centro foi você, eu nem me lembrar, né? Foi você que disse para eu ficar, não sei o que, tem gente aí que hoje. A primeira pessoa que me atendeu aqui na porta foi você. Eu fico contente, mas nem me lembro mais. Mas eu fico contente, eu falei, puxa, que bom, nós fomos instrumentos, não fomos nós. Foi espiritualidade, né? Mas que bom que eu pude ser educada, que bom que eu pude dar uma palavra, que bom que eu pude ser generosa, né? Então, por que não? Essa é que é a grande questão, né? Então, disciplinando a existência em torno de nossa estrada, acabamos fatalmente disciplinados por ela. Porque tem coisas, né, que são hábitos. Por exemplo, fazer prece é hábito. É um hábito. Meditar é hábito. Pegar um livro de página para ler antes de dormir, em vez de ver BBB, sei lá o quê, é hábito. Quando você liga a televisão, começar um filme, outro dia eu estava assistindo um filme, desculpa contar coisa assim, mas é que ilustra. Estava vendo o filme, era uma invasão lá na Índia, foi um fato real. Mas era tanta coisa assim de violência que cada vez que eu via uma cena, eu tremia toda. Aí na terceira tremida eu falei, gente, não dá. É um fato real, eu gosto de assistir, lance de história, né? Coisas de história eu adoro. Mas esse não é pra mim. Já era o quê? 10 horas da noite. Eu disse, se eu gostava desse filme, eu vou dormir. Eu mudei de canal, procurei uma coisa mais leve, né? Mas até para isso a gente precisa estar atento, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porque se você se distrair, você entra nessa vibe, né? Aí não dorme, daqui a pouco, tô com insônia, aí o teu dia seguinte não vai bem. Aí você espalha mau humor para todo lado, inclusive no Santo Espírito. Não é legal. Então você precisa estar atento para essas coisas. Não te fez bem, você não tem ferramenta ainda para lidar com aquilo, se afaste. Não tem problema nenhum. A espiritualidade vai entender perfeitamente. Nós não somos perfeitos ainda, estamos em processo, né? Aí num outro livro, que o livro é Paz, ele fala no capítulo 13, que fala da benevolência. A benevolência é a gente ser bom no outro, né? E tem tudo a ver com o tema, né? Então, o Emmanuel está falando para a gente usar a benevolência tanto quanto pudermos, recordando que todos somos necessitados de tolerância. Então, você às vezes vê, né, casos, por exemplo, de tolerância. Tem uma moça que falou outro dia que, sei onde, acho que foi no Oeste, que ela falou que ela estava na fila. Aí ela encontrou, mas ela serviu de lição para ela. Ela encontrou uma bandeja de peixe. Sabe as pessoas que não querem levar e botam ali embaixo do caixa? Aí ela encontrou aquilo e falou assim alto: gente, que absurdo! Que absurdo! Alguém deixou essa bandeja de peixe aqui, vai estragar. Quem for comprar, pode comprar. Aí a pessoa que deixou estava no caixa. O homem começou a berrar com ela dentro do mercado, soltou os cachorros em cima dela. Ela pediu desculpa, eu não sabia que era o senhor, não sei quem falou, mas ele não aceitou desculpa, ele berrou com ela, foi extremamente grosseiro com ela. Aí qual foi o aprendizado dela? Tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado, porque hoje em dia, então, tudo é motivo para embate, né?
uma amiga, aí alguém, já aconteceu com vocês naturalmente, passa uma pessoa com mochila, quase te arrasta, né? Aí ela virou, quem é isso? Eu, para! Não faz isso. Você não sabe quem é que está ali. Você não sabe como é que aquela pessoa vai reagir. Não pode, infelizmente não pode. Aí, ou então quando você leva uma fechada, né? Está dirigindo, leva uma fechada. Vem um táxi, passa na tua frente, aí eu paro, agora é hábito, conforme eu estava falando. O hábito de parar e agradecer que não bateu, que não aconteceu nada, e orar para que ele chegue onde ele tem que chegar, assim como nós também. Uma vez eu dei carona com um colega, ele olhou para mim assim, para avião de Jacarepaguá para Tijuca. Mas você não xinga quando dirige, não? Eu falei, aí eu olhei para ele assim, uma coisa assim, soou até não, por que eu vou xingar? Não, porque todo mundo que eu conheço, quando alguém passa, não sei o quê, você não faz isso. Eu falei, pra que eu vou fazer isso? Não vou fazer. Eu estranhei, né? Porque uma coisa que a gente vai se habituando, isso é uma questão de hábito. Assim como xingar toda vez que alguém te dá uma botada, é hábito. Se você pode acabar com isso. Né? Mas a maioria das pessoas não faz isso. Mas tudo bem, cada um com seu cada um. Mas por que eu vou fazer? Porque todo mundo faz? Não, assim funciona. E por isso que eu digo que tudo é questão de hábito. A prece antes de dormir, a prece ao acordar, o agradecimento pela vida, a meditação, né? Lembrar que você pode pegar nos momentos da aflição um livro de página, fazer uma leitura que você te coloque em conexão com Deus, com a espiritualidade, para te acalmar, principalmente nos momentos de dor e de aflição. A espiritualidade sempre vai ter uma palavra para nos consolar, para nos alertar, com certeza, absoluta. Né? Outro recadinho, que todos nós nos amontoamos no pacto das necessidades espirituais, sem exceção, gente. Planeta de provas e expiações. Todos estão nessa situação. Mesmo aqueles que acham que não preciso disso, já tudo bem, não preciso. Tem que saber. Então, contamos todos com o amparo uns dos outros e a compreensão do outro. Então, contamos com a tolerância, porque nem todo dia a gente está bem, a verdade é essa, né? A gente vai para o caminho do excesso, ou vai para o caminho da falta, e às vezes precisamos da tolerância do outro, assim como precisamos da compreensão do outro. Hoje eu não estou bem. Na segunda-feira também aconteceu um lance que eu tinha uma aula, dei uma aula hoje, na segunda-feira eu tinha mais duas atividades, na segunda e terça, a gente ainda pela segunda. Ainda vem terça, depois a quarta. Vocês querem que eu faça alguma coisa para a quarta? Hoje eu não dou. Então a gente precisa ser humilde o suficiente para, não vou poder, vocês podem se reunir, fazer o que vocês acharem melhor, confio em vocês, mas eu não tenho condição. Porque senão eu ia acabar adoecendo. Imagina, eu tenho preocupada com coisas de segunda, de terça, e a coisa era só hoje à noite. Eu falei, não, um dia de cada vez. Não. Eu ultrapasso meus limites, aí veio os adoecimentos, né? Desequilíbrio, né? Tem que prestar atenção em tudo isso. Isso tudo, gente, a gente vai aprendendo, a gente cai, né? Acontece, e a gente levanta, percebe e tenta não tropeçar novamente. Porque essas coisas são cíclicas. A maioria das coisas que a gente se envolve já aconteceram e elas vêm de novo para nos testando. Mas aí tem que ter calma e perceber a situação. Outra, aprendamos a esquecer o mal, semeando o bem, para que o bem se fixe em nós. Mas isso é o que? Exercício. São passos, são processos que a gente precisa exercitar. E exercitando, nós habituamos. Então, a criancinha, quando é pequenininha, nem tem dente ainda, né? Mas às vezes aparece um dentinho, a mãe faz o quê? Começa a ensinar, bordar, escovar os dentes. Então, no início, ele vai esquecer, a mãe vai lembrar, tem que escovar o dente, até que um dia ele nem pensa, isso é hábito.
quando você faz uma coisa sem pensar. Então, quando você dirige sem xingar, você já criou o hábito. Quando você acorda e vai para o banheiro sem pensar, escovar o dente, é um hábito. E orar, será que a gente tem? E meditar, será que a gente tem? E agradecer, será que a gente tem? Eu ainda estou em processo, estou exercitando. Isso tudo é humano, né? Então, aí ele dá umas dicas assim para a gente evitar esse mal, ok? Então ele fala o seguinte: não te reportes a conflitos, a fim de que a paz se estabeleça. Então, nas nossas conversas no dia a dia, evitar alguns tipos de assuntos, conflitos. Se você não estiver bem, se você não estiver equilibrado, se for uma coisa assim de história, mas nada que te leve a entrar naquela vibe. Vira aqui um furacão, olho do furacão, né? Cuidado, é só alerta do irmão, cuidado, cuidado. Não odeie os irmãos que supões caídos na estrada. Quem somos nós para condenar alguém? Às vezes a gente cai nesse, né? Tá vendo? Fulano, não sei o que, não sei o que. A gente ainda cai nessa, infelizmente, mas ele está alertando, né? Porque a gente não sabe se amanhã nós mesmos vamos estar em dificuldades, outras dificuldades. Então, cuidado, né? Para a gente não. Ele fala assim: você aponta para lá, mas o dedinho, né? A polegar está virado para a gente. Então a gente tem que perceber isso também. Outro, desfaz-te de qualquer ideia de racismo e de separação. Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, como disse a página inicial, co-criadores. Não existe essa coisa de cor, de isso, cor daquilo. Eu falo sempre de separar, né? Eu dei aula durante 30 anos e eu sempre tratei meus alunos iguais. Eu trabalhei em uma escola, eu posso falar para vocês, vocês são mais velhos, mas na época do cruzado, né? Que todo dia, a inflação de manhã, você ia comprar um negócio de tarde era outro preço. Uma doideira. Aí então as pessoas mais bem, vamos dizer assim, abastecidas, né? Tiraram seus filhos de escolas particulares, porque a mensalidade um dia era um preço, outro dia era outro. Aí botaram em escola pública, eu trabalhava em escola pública. Então, na mesma escola conviveu crianças de favela com ricos de motorista. E eu sempre tratei todos iguais. Então, inclusive, tive colegas que, mas o meu filho é surfista, não sei o que, não. Ele vai ficar com nota vermelha porque ele não está frequentando a aula. Mas vocês, olha, eu sinto muito. Então, eu tive que ouvir uma colega, né, pediu pelo filho, ela morava na Sena Betiva, um condomínio chique. Só o condomínio na época era R$3.000, seria o de hoje. Mas eu sinto muito. Então, quer dizer, ele não frequenta e vai ficar com nota azul, enquanto o outro menino que mora lá no Rio das Pedras vai ficar com nota vermelha porque ele não pode ir, porque ele trabalhou de noite. Eu sempre tentei manter meus alunos iguais. E tive muito problema por causa disso. Das próprias direções. Mas eu sempre mantive a minha linha fazendo o que eu precisava fazer. Graças a Deus. Consegui não me deixar levar por isso. Não vou nem citar porque é muito chato, porque colegas de trabalho, né? Chato, muito chato. Extremamente chato. Outra, abstém-se de cultivar ressentimentos e ódios. Né? E qual é o maior prejudicado nesse caso? Somos nós. Ódio, mágoa, ressentimento. Eu já estava falando na palestra assim: quem tem problema de joelho? É o quê? Alguém tem problema de joelho? O que significa joelho? Isso é umas reflexões minhas, tá? Do joelho você precisa para ajoelhar, para você se humildar. Então, se você está com dor no joelho e não consegue ajoelhar, é porque você está com problema de orgulho, egoísmo e mágoa. É uma dor para você prestar atenção. No meu caso, era uma mágoa grande, uma pessoa que eu cuidava, a pessoa não agradecia. Então, o que eu queria? O que eu estava necessitando? Eu estava necessitando de reconhecimento. Mas eu também não falava, e quando eu falava, ela também... É como se fosse assim: você não faz mais do que a sua obrigação. Isso me machucava. Mas isso é dela.
é da outra pessoa, eu não tenho que trazer para mim. Eu preciso entender a situação, conseguir me dar conta disso. Claro, precisa do remédio, precisa da fisioterapia, precisa do fortalecimento muscular, tudo isso. Mas precisa da espiritualidade e precisa do autoconhecimento para você perceber o que você precisa modificar dentro de si. Né? E tem mais umazinha aqui que diz que evita salientar delinquência e crueldade. Então, assuntos, né, que às vezes eu prefiro não ver notícia, prefiro, você está alheia. Não estou alheia. Só estou preferindo ainda, porque eu não sei dar conta disso. Então, eu prefiro, né? Se isso vai me trazer estabilidade, se isso vai me trazer companhias não desejáveis, e isso vai virando uma bola de neve, eu prefiro ainda me afastar. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Aí lá no Evangelho, né, segundo Emmanuel no Pão Nosso, diz que o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Quando a gente faz o bem, nossos caminhos se iluminam. Atendendo, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Aí você vê assim uma corridinha aqui, você não está entendendo, né? Mas existe uma coisa chamada clarim. Então, se o clarim, né, às vezes o clarim fica errando para a gente fazer o bem, a gente não ouve, nós estamos surdos para fazer o bem. Né? E, gente, cuidado, que é o bem possível. A espiritualidade não nos pede o impossível. Não nos pede o impossível. A gente vê muito quando você vai no centro da cidade, quantidade de morador de rua. Vou fazer o bem, vou levar todos para minha casa. Não é assim. Calma. Nós estamos no planeta de provas e expiações. E isso acontece num planeta como o nosso. Guerras também. Então, se o clarim cristão te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Então, o que são isso? São os convites para fazer coisas boas. A gente pode fazer muitas coisas boas a todo tempo. Não precisam ser coisas mirabolantes. A gente tinha um colega que queria, para ele não era bom porque ele não podia fundar uma ONG, por exemplo. Ele pode trabalhar como voluntário numa, não precisa fundar uma. Na cabeça dele, eu acho que ele é perfeccionista. Ele queria uma coisa muito grande. As coisas grandes são para os missionários, Chico, Divaldo, Maria Teresa, esses sim. Nós não somos simples mortais. Nossas pequeninas missões ainda são muito difíceis da gente concluir e de levar adiante, né? Então, cabe-nos assim, criar o bem, promovê-lo com todas as possibilidades. Não é as impossibilidades, possibilidades que estejam ao nosso alcance. Nem tudo está, né? O bem, antes de tudo, deve erigir-se por item fundamental do nosso programa de cada dia. Então, se a gente tiver em nossa mente que o bem é fundamental para nós vamos nos sentir muito melhor, vamos dar valor a isso, até porque, entre aspas, o bem antes de tudo, está lá no Estúdio Viva, Valdo Vieira estipula, no capítulo 11, o bem antes. Então, o bem antes de tudo, faça o bem. E o bem não é difícil de fazer, não, porque são pequenos detalhes. Tem uma página também do Emmanuel, desses livros da série Fonte Viva, que fala de servicinhos. Já viram essa página? Servicinhos. Então, aquela pessoa que trabalha no centro espírita aqui, mas eu trabalho no centro espírita, mas eu só coloco água para fluidificar. Nossa, e aí, tem mais que isso? Isso é uma servição, né? Servicinho. Mas eu só posso varrer quando acaba. Isso é uma servição, né? Servicinho, isso é tudo. Mas eu só trabalho na cantina. Também. Vamos nos completando assim, né? Então, fechando, né? Bem-aventurados que choram. Somos nós todos, né? Quem não? Recuperando-nos das culpas, das mazelas, porque seremos consolados. Mas para isso, nós precisamos fazer o bem. Todo o bem que esteja ao nosso alcance. Então, eu vou terminando aqui o meu recado. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu fundamentei toda a palestra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, no Livro dos Espíritos, na questão 1004, que pergunta o que determina a duração dos sofrimentos dos culpados. Porque, gente, às vezes a gente não percebe, mas nós temos a nossa
estado de sofrimento da felicidade sendo proporcionais ao grau de pureza. Como é que nós vamos alcançar essa pureza se não nos esforçarmos? Como é que vamos alcançar essa pureza se não exercitarmos, não nos habituarmos a fazer o bem, e seja possível, lembrando que não é o impossível, é o possível. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é esse, os bem-aventurados aflitos, né? Sobre as causas atuais das aflições, que é o item 4. Segundo o Evangelho, a maioria das nossas questões, nossos problemas estão nesta vida, nesta reencarnação. Então, é fácil também botar, não, porque na outra reencarnação, né? Aconteceu isso, eu não sabia, isso aqui também é desculpismo. Vamos assumir as nossas responsabilidades para que a gente possa amadurecer espiritualmente e alcançar o grande objetivo da nossa reencarnação, que é a nossa evolução espiritual. Obrigada pela atenção de vocês e terminando aqui.